Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você chegou a este vídeo. Este conteúdo é muito importante para você, é a palavra de Deus. É através dela que nós temos lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É através da palavra de Deus que somos corrigidos, orientados, ensinados e instruídos a chegarmos mais longe e principalmente ao céu de glória. Querido, você é meu convidado para participar de todo esse projeto de leitura da Bíblia em 100 dias, em que pese hoje estamos no dia 38 da leitura de 100, hoje, dia 7 de agosto de 2024, você pode pegar aí nas playlists e escolher qualquer uma das versões que estão disponíveis. Esta versão que nós estamos lendo é a versão NVT, que é a nova tradução transformadora, nova versão transformadora. E tem sido uma bênção ler essa versão. É sempre muito bom ler a Bíblia em versões diferentes, que você vai enxergando ela cada vez mais clara, cada vez mais conteúdo e vai fixando no seu coração. Venha conosco participar desse projeto da leitura da Bíblia Sagrada. Vamos, antes de ler, orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, pelo dia, pela saúde, pelo vigor que o Senhor concede a nós de estarmos aqui juntos neste projeto maravilhoso que é ler a tua santa e poderosa palavra. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 diz assim: Então o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã. Ele lhe disse: Deixe sua terra natal e seus pais, parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, morou em Harã até seu pai morrer. Depois trouxe-o aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes. Embora ele ainda não tivesse filhos, disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: Eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele circuncidou ao oitavo dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprar alimento. Na segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois, José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó e todos seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim, Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém, sepultado no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria a promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e ele oprimiu o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem.
Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes no povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, o visitou novamente e viu 2 homens de Israel brigando, tentando agir como pacificador. Disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés viu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seu gemido e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse mesmo Moisés que o povo havia rejeitado. Quando lhe perguntaram quem o nomeou líder e juiz, por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho, pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu no meio do seu povo. Moisés estava com nossos antepassados e na congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. Ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Nossos antepassados atem Nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram sacrifício e começaram a celebrar o objeto que havia criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, o povo de Israel. Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, as estrelas do seu Deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviei para o exílio e para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território. E ali ficou até o tempo de rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habitava em templos feitos por mãos humanas, mas, como diz o profeta, o céu é meu trono, a terra é suporte de meus pés. Acaso construíram para mim um templo assim não é bom? Assim tão bom, diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderia fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram os céus e a terra?
Povo teimoso, vocês têm coração incircuncidado e são surdos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aquele que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram, assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com as acusações de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos aos gritos, lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um homem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E como isso adormeceu. Atos capítulo 8. Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia. Alguns homens devotos vieram com grande tristeza e sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas e muitos paralíticos, aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria e ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como grande poder de Deus, ouvindo-no com atenção, pois durante muito tempo ele tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe levou a sua mensagem sobre as boas novas do reino de Deus, sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado e começou a seguir Filipe em toda a parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim, os dois chegaram e oraram para aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro já impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo e quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu dinheiro dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo.
Pedro, porém, respondeu: quem deu dinheiro, respondeu, quem que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem por mim para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém e Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da oração. Estava no caminho de volta, sentado em uma carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que leu? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? Convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu sua boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada na terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mensagem passada nas Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que impede de ser batizado? Filipe disse: nada impede de ser batizado. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram e até a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte da cidade de Azoto, anunciando as boas novas ali, em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Josué capítulo 3. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram à margem do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregado pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproxime demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passarão por este caminho, perdão. Então Josué disse ao povo: purifique-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como estive com Moisés.
dê a seguinte ordem aos sacerdotes da carruagem, aos sacerdotes que carregavam a arca da aliança. Quando chegaram junto à margem do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os aveus, os fariseus, os gergazeus, os amorreus, os jebuseus diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduziu para o outro lado do Jordão. Escolha agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, soberano de toda a terra. Assim os seus pés tocarão nas águas do Jordão. A correnteza será interrompida em cima e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Esta era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto ficou interrompida e começou a se acumular numa grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, dos arredores de Zaretã. E a água debaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Josué capítulo 4. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens de cada tribo, dê a eles a seguinte ordem: pegue 12 pedras no local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. Ele lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado: pegaram as 12 pedras do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor havia dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam e aquela noite as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado. Os sacerdotes levaram a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fosse cumprida todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo atravessou em pé, o povo apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca, enquanto o povo adorava. Os guerreiros das tribos de Ruben, Gad, no meio de Manassés atravessaram
à frente dos israelitas armados, conforme Moisés havia instruído. Estes homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra. E o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Josué. Naquele dia o Senhor fez que Josué, um grande líder aos olhos de Israel, e eles respeitaram enquanto ele viveu, como havia respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança, que saia do meio do rio. Então Josué ordenou, saiu do meio do rio, assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca. A água do Jordão voltou a fluir, transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro seus filhos perguntarão o que significam essas pedras, e vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pé enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante dos seus olhos e manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando secou até que todos nós tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Josué capítulo 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam que o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedras, circuncide esta segunda geração dos israelitas. Então Josué preparou facas e pedras e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-lo, porque todos os homens com a idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram não haviam sido circuncidados. Mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com a idade superior suficiente para ir à guerra. Quando saíram do Egito, o povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixasse entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos de Israel que havia crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinha circuncidado no caminho. Depois de toda a população masculina, pois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebravam a Páscoa ao entardecer no 14º dia do mês. No dia seguinte,
começaram a comer pão sem fermento, grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Naquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: Você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: Na verdade, cheguei agora, sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: Que ordens meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, pois o lugar que você está é santo. E Josué obedeceu. Josué capítulo 6. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia nem sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhes entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Vocês e seus homens de guerra marcharão em redor da cidade uma vez por dia, durante 7 dias. Os 7 sacerdotes irão à frente da arca, cada um levará uma trombeta de chifres de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque de trombeta, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto que estiver. Josué, filho de Nun, reuniu os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança do Senhor, escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta e chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes e tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca. Enquanto os sacerdotes tocavam sem parar, Josué ordenou: Não soltem gritos de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo. Mais uma vez, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas e chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor. Tocaram seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes e com trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No dia seguinte, no segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram isso por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer, marcharam ao redor da cidade, como havia feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um ataque longo de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Josué, tudo que há, Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões.
não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e terão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze, de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para seu tesouro. Quando o povo ouviu o som da trombeta, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um no ponto onde estava, e a tomou por suas espadas. Destruíram completamente tudo que havia dentro dela. Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa e vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo o que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro, todos os objetos de bronze, de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. Até hoje, ela não vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, e à custa de seu filho mais novo colocará os seus portões. Assim o Senhor estava com Josué, sua fama se espalhou por toda a terra. Josué capítulo 7. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmim, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou a Jericó alguns de seus homens para espionar a terra de Ai, a leste de Betel, perto de Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltarem, disseram Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são pouco, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram de diante dos homens de Ai, que perseguiram desde os portões da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuaram pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram suas roupas, jogaram sobre terra sobre a cabeça e prostraram-se com o rosto no chão diante do Senhor até ao entardecer. Então Josué clamou: Senhor soberano, por que nos fizemos atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Versículo 8. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos, quando os cananeus, todos os outros povos que vivem na região, souberam o que aconteceu, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou Israel pecou, quebrou minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim.
Então, não apenas roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora, Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene-se ao povo para que se purifique e se preparem para amanhã, pois isto é o que o Senhor Deus de Israel diz. Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas no seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem do seio de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente, aquele que roubou, que foi separado para a destruição, será queimado com tudo o que lhe pertence, pois quebrou a aliança que do Senhor. Ele fez algo terrível em Israel. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com as tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, o clã de Zerá foi escolhido. A família de Zerá vieram à frente, a família de Zinri foi escolhida, e cada homem da família de Zinri foi trazido à frente. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu: De fato, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e foi isto que fiz. Entrei entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, uma barra de ouro, um pouco mais meio quilo. Eu desejei tanto que os tomei para mim. Então escondi no clã debaixo da minha tenda e com prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda do encontro. Repito o versículo 22. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por debaixo. Tiraram os objetos da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas. Depois os colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, e também seus filhos e filhas, bois, jumentos, ovelhas, tenda, tudo que pertence a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continuam lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Josué capítulo 8. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, nem desanime. Pegue agora todos os seus homens de guerra e avance contra Ai. Pois eu lhe entregarei o rei de Ai, seu povo, em suas mãos. Você os destruirá como destruiu Jericó, seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos, animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000
Josué escolheu 30.000 de seus membros guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela. Preparem-se para a entrada em ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para lutar, como se fizeram antes, e nós fugiremos dele. Eles nos perseguirão até que os tenham atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, quando corrermos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, os entregará nas suas mãos e põe o fogo na cidade conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar de emboscada entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acampamento dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam ao lado norte de Ai. Então, o vale que separava a cidade naquela noite foi enviado. Vamos lá? Naquela noite, Josué enviou a cerca de 5.000 homens. Vamos repetir a partir do versículo 11 do capítulo 8. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam ao lado do norte de Ai, onde um vale separava a cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, ao lado das cidades. O exército principal se posicionou a norte da cidade, o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para atacarem no local onde se avista o Vale de Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram na direção do deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los. Com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou só um homem em Ai e em Betel, para que perseguisse Israel. As cidades foram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu. Eles não tinham para onde ir. Os israelitas que fugiam na direção do oeste voltaram contra os perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida, a fumaça subia na cidade. Josué e todo Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade subiram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens que ficaram presos no meio dos guerreiros israelitas, ambos os lados. Israel os atacou, nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos acampamentos, voltou e acampou como quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens. Mulheres foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais, os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué.
Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ele se tornou para sempre uma pilha de ruínas, perdão, em lugar do deserto até hoje. Josué enforcou, glória a Deus hoje, hein? Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore por ordem de Josué e lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras que permanece até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal, um altar ao Senhor, Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Faça um altar de pedras inteiras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocausto e ofertas de paz. Enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras da lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto estrangeiro como israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais, juízes, que se decidiu os dois grupos. Um grupo ficou no Monte Gerizim, outro grupo em frente ao Monte Ebal. Entre os dois grupos que estavam voltados para o outro lado ficaram os sacerdotes. Levitas levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra, cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros. Jó 23. Então Jó falou novamente: minha queixa hoje ainda é amarga. Me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria a seu tribunal, exporia minha causa, apresentaria meus argumentos, ouviria sua resposta, entenderia que ele me disse. Acaso ele usaria seu grande poder para discutir comigo? Não, ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhes apresentar sua causa. Meu juiz me absolveria em vez de uma vez por todas. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não vejo o norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, está oculto. É, no entanto, que ele sabe onde vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor na sua palavra que ao alimento diário. Mas quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer. Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca. Há entre as trevas e impenetráveis por toda a parte. Jó 24. Porque o Todo-Poderoso não marca uma data para seu juízo? Porque os que conhecem esperam por ele em vão?
Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam o rebanho e trazem para seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão, exige boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho, os necessitados se escondem para se proteger como jumentos selvagens nas regiões áridas. Para todo o povo, tempo em busca de comida até o deserto, procuram alimento para os filhos, fazem a colheita de um campo que se semearam e recolhe as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus com frio, pois não têm roupas nem cobertas. Encharcados pela chuva das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela, tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas, colhem alimentos para outros enquanto passam fome. Espremem azeitona para obter azeite, mas não podem prová-los. Pisam uvas para fazer vinho enquanto passam a sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem a cidade. Os feridos clamam por socorro, mas Deus não faz acaso de seus lamentos. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem o caminho dela, nem permanecem nas suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres, os necessitados. À noite ele se torna ladrão. O adulto espera cair da noite, pois pensa: ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam a casa à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz. A noite escura e a sua manhã alinham-se os terrores da escuridão. Mas como espuma num rio desaparecem. Tudo o que possuem é amaldiçoado e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores como seca o calor, e o calor consome a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles. Para os vermes terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la, não socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos, ainda que prosperem, não tem garantia que virão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus vigia sem cessar, ainda que sejam importantes. Agora, depressa desaparecerão como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.